foi ao Hades, foi ao mundo dos mortos. E o mundo dos mortos queima. Como que a gente sabe que queima? Lucas capítulo 16. O rico e o Lázaro. O Lázaro morreu, seio de Abraão. E o rico? Hades. E o que o rico reclamou? Que ele estava atormentado nestas chamas. Aí, se ele está atormentado nas chamas, se a guiena representa o lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. O bicho aqui é a larva, tá? Os vermes. Não morre e o fogo não apaga. Se o cara do rico desceu para o lago de fogo, o lago de fogo não, o Hades, e estava queimando lá, aí você vai para a carta do apóstolo Pedro. A carta do apóstolo Pedro fala que Cristo foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, desceu ao Hades, desceu ao mundo dos mortos, desceu na guerra. Portanto, tem um batismo de fogo ali para ele também. Então essa é a referência que você tem. Agora, uma coisa que não foi falada aqui, eu tenho que falar. O batismo salvou o pessoal do dilúvio? Não, não salvou. Salvou Noé? Salvou. Por quê? Pela fé, Noé construiu a arca e por ela condenou o mundo. Vão pegando aí a teologia. Porque tem uma pergunta: batismo salva ou batismo não salva? O batismo ele é autossuficiente para a salvação ou o batismo ele é insuficiente para a salvação? Todo mundo foi batizado no dilúvio, todo mundo. A turma que estava do lado de fora foi salva? Não, se perderam todos. Rebeldes, morreram todos. E Noé, pela fé, foi salvo. Abraão foi batizado no fogo, certo? Foi salvo? Sim. Por quê? Pela fé, Abraão se tornou o herdeiro da promessa. A fé foi proveitosa para ele. Moisés foi batizado na sarça ardente. Foi válido para ele? Foi, porque pela fé rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e fez tudo o que fez no Egito, porque o homem tinha fé. Aí depois o apóstolo Paulo fala, não, a Bíblia fala, abriu o Mar Vermelho. Quando abriu o Mar Vermelho, entrou todo mundo na água, não entrou? O povo de Israel e o Faraó. O povo de Faraó foi salvo? Não. E o povo de Israel? Foi salvo. Pela fé, abriu o Mar Vermelho e passou o povo. Ao que, intentando o povo de Faraó, as águas vieram e os afogaram. O batismo foi para a perdição. Presta atenção, hein? Guarda isso na alma. Os senhores que são pastores aí, ou vão ser pastores, vai ter que ter essa doutrina aqui no coração para explicar que o batismo opera salvação para quem tem fé, mas quem não crê já está condenado. A água, serve de nada. A água é um testemunho de perdição para aquele que não é batizado pela fé. Tenta fazer o mesmo que o salvo e fica pior. É realmente pior. Nisso aí a gente tem que tomar cuidado. Por que fica pior? Porque não é só um símbolo, pessoal. Não é só símbolo, tá? Ó. Não é só símbolo. Não é. É símbolo? É, mas não é só. Representa? Representa, mas não só representa. Tem uma coisa ali, tem um segredo ali, tem uma ação de Deus ali, porque senão o apóstolo João não falava que três são que dão testemunho no céu e na terra. E o que dá na terra, o testemunho é a água. A água dá testemunho. E no céu, o Espírito, o Pai e a Palavra. E na terra, a água dá testemunho. Se quiser deixar aberto, pode deixar aberto. Fechou por conta do vento, né? A água, se a gente não pensar só a nível físico, né? Sem ser ao nível espiritual, a gente já vê a importância dela no mundo terreno. Praticamente tudo tem água. Tudo tem água. E o apóstolo Pedro fala que é por meio da água que acontece esse mistério que provoca a salvação, produz a salvação ou acompanha a salvação, mas intentando os filhos de Faraó, não deu certo, se prejudicaram. Aí depois todos foram batizados em Moisés na arca, né, Moisés no fogo e na nuvem. Mas aí o autor aos Hebreus fala, mas disso nada lhes adiantou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que ouviram.
A fé que estava salvando eles era a fé de Moisés e de alguma turma ali. Mas grande parte deles só participou do batismo. Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu com Noé e os seus filhos na arca. Todos foram salvos? Não, você tem ali um filho de Noé que prevarica contra o pai, o cão. Não era um homem salvo. Não era um homem salvo. O batismo foi proveitoso por causa de Noé, mas cão não foi beneficiado. Não era crente. Recebeu depois uma maldição. É o que a igreja faz, irmãos. A gente não pode colocar plaquinha nos outros dizendo quem pode e quem não pode. Pediu o batismo? Pediu. Vamos para o preparo. Vamos preparar a pessoa para o batismo. Vamos colocar na arca, vamos colocar na turma, vamos passar pelo Mar Vermelho, porque vem a caminhada. E nessa caminhada é onde a pessoa vai para a peregrinação e para a prova, para a validação da sua fé, para a validação do seu batismo. Porque pode renegar o batismo 2 meses depois, ou 2 anos depois, ou 20 anos depois. Pode renegar o batismo. Ou Judas Iscariotes não foi batizado? Foi, era um dos 12. O batismo salvou Judas? Não, não salvou. Aquele ladrão, né, que Jesus salvou, não foi batizado e foi salvo. Na água, não foi batizado na água, mas ele foi batizado na morte de Jesus. Então, na morte de Jesus, ele foi batizado. Porque o que é o batismo? O batismo é essa sepultura, é esse sepultamento, é essa morte. Estava morto. Então, como estava morto, é enterrado. Você vai lá e enterra o morto por tudo. Por isso que a gente defende o batismo por imersão, que é a regra. É a regra. Está batizado por imersão. Enterra o morto todo. Mas depois ressuscita. Como que ressuscita? Disse Deus, apareça a porção seca. Não apareceu? A terra saiu da água. O que Deus disse na água do dilúvio? Soprou e disse, as águas devem baixar agora. O que apareceu? A terra de novo. Ela ressuscitou. A terra ressuscitou. E o Moisés foi batizado no fogo e falou, agora que está batizado no fogo, vai lá para o Egito fazer a obra. Entraram pelo Mar Vermelho numa ponta e saíram do Mar Vermelho, lá do Sinai, na outra ponta, ressuscitaram. O batismo, ele representa isso. Por isso que eu falei do batismo de Jesus lá no Hades, né? No fogo. Passagem. Quem mais foi batizado? Jonas. Jonas foi batizado no ventre do grande peixe, batizado na profundeza das águas. E mais ainda, o próprio Jonas fala, batizado na morte, porque experimentou ali a ânsia da morte. Ele falou, é da morte que eu estou orando. Aqui é um morto-vivo que está orando, das entranhas do grande peixe. Os ferrolhos do inferno me cercaram, disse o Jonas. Os ferrolhos do inferno. Alguns salmistas falaram a mesma coisa. Cordéis da morte me cercaram. É o passar pela morte. Passou pela morte. A gente já começou a entender o que está implícito no símbolo. Tá? É nesse sentido que o batismo ele é simbólico. Ele é simbólico por quê? Porque no ato do batismo nós morremos. Mas a gente morre literalmente? Não é literalmente, é figuradamente. Então nós estamos ali antecipando a nossa descida ao mundo dos mortos, a nossa morte, a nossa descida para o inferno, a nossa condenação, é a morte mesmo, e por ali ficaríamos. Mas graças a Deus os nossos irmãos têm habilidade e a gente não fica afogado, levanta a gente, né? Quando levanta, ele só diz assim, ó, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Aí você segura o nariz aqui, senão você vai ficar engolindo água, né? Aí você imagina, tanta gente já foi batizada ali, você vai engolir água. Então você segura aqui, aí te submerge e te levanta. Quando te levanta, simboliza o quê? A ressurreição. Saiu dos mortos para os vivos. E o que mais ficou sepultado ali? Fica sepultado os seus pecados. Não é o que aconteceu no dilúvio? Veio a água, limpou o mundo dos seus pecados. Todos os pecados cometidos antes do dilúvio, todos eles foram lavados pela água do batismo no dilúvio. O mundo foi lavado de novo. É isso que representa. É isso que representa o batismo de Elias e o Naamã antes de ser batizado. Leproso. O que a lepra representa? O pecado. Batizou, saiu são, e aí a Bíblia diz, com a pele de uma criança, quer dizer, nasceu de novo. Nasceu de novo. Quero que vocês imaginem que vocês são judeus, que vocês só têm o Velho Testamento,
que você não tem a doutrina do batismo cristão, mas você tem toda essa doutrina no Velho Testamento. Portanto, o que você vai fazer? Você vai resgatar essa doutrina. E é o que os judeus faziam. Os judeus batizavam regularmente, não é que eles batizavam uma vez só que nem nós. Se tiver muito frio, vocês estão com frio, irmãos? Tá bom? Aí a porta está sob domínio de vocês. Então o que os judeus faziam? Eles batizavam, mas só que eles batizavam regularmente. Eles transformaram isso aí numa prática ritual muito comum. E nós? Só uma vez. O batismo cristão é uma vez só para a vida toda. Mas o judeu batizava. Batizava o quê? Cristo fala: vocês batizam até a cama de vocês. Vocês batizam os talheres de vocês. Vocês batizam o copo de vocês. Lavais o exterior. Batizam tudo. Porque estavam reclamando que os discípulos não estavam batizando as mãos. Tinha que batizar as mãos antes de comer. Era o batismo das mãos. Até hoje eles fazem isso, tá bem? E vocês não fazem o mais importante, que é batizar o interior. A água não alcança o coração. Quer dizer, o símbolo é insuficiente para alcançar o homem interior. Pode perguntar, irmão. Então, posso dizer que a morte de Jesus Cristo na cruz foi o batismo para limpar o pecado? Foi batizado na morte. Do ser humano. Isso, ele mesmo falou, ele disse assim: podeis vós beber do cálice com que eu bebo e serdes batizados com o batismo com que sou batizado? De que batismo Jesus está falando? Da água? Não. Que cálice está falando? Não hei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Qual que é o cálice? A morte pelos pecados. Então ele foi batizado na morte. E quando ele foi batizado na morte, morreu verdadeiramente e desceu ao mundo dos mortos, o mundo do fogo, aonde o fogo não estava purificando os pecados de ninguém. Por quê? O fogo purificou Ló, certo? Tirou ele da vida de devassidão em Sodoma e levou ele para uma nova vida. Foi proveitoso para Ló. Mas foi proveitoso para a mulher de Ló? Não foi. Foi proveitoso para os sodomitas? Não. Até o final dessa aula a gente vai dizer: cada crente aqui, Jesus disse: vós sereis salgados. O senhor já leu a Bíblia nessa parte? Já leu? Vós sereis salgados com fogo. Jesus é carne assada, né? Passa ali um sal e leva no fogo. Jesus usou essa metáfora dizendo: vós sereis salgados com fogo. Batismo de fogo. Está prometido por Jesus e por João Batista. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, línguas estranhas e profecias, sonhos, visões e revelações, dons maravilhosos. Mas, espera aí, todas as suas obras serão provadas pelo fogo. Paulo falou: pelo fogo será descoberta se o seu batismo realmente aguenta ou não aguenta. Vamos ver aqui, porque você pregou sobre os 3 jovens na fornalha ardente, não pregou? Agora vai chegar a sua vez, vai lá. Vai lá. Porque teve uns caras que foi jogar os 3 meninos na fornalha ardente e o batismo de fogo fez o que com eles? Acabou com eles. Antes de chegar. Batismo de fogo é para todo mundo. E nós vamos passar pelo batismo de fogo, que é o fogo que arde no altar de Deus. E esse fogo que arde no altar de Deus é o fogo que alimenta a chama do inferno, da condenação. Acontece que para aqueles que são de Cristo, purifica, igual com Isaías. Mas para quem não é de Cristo, consome. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É um desaforo para o diabo, porque ele vai ter que queimar no fogo do altar de Deus, no fogo santo. Agora você imagina, o diabo, seus anjos e todos os seus seguidores sendo queimados no fogo do altar de Deus, no fogo da santidade. É o pior dos tormentos, mano. Se tem uma coisa que o pecador não suporta, é santidade. E lá vai ter que experimentar a santidade queimando, igual o gelo quente, gelo frio, né? Aquele gelo seco que queima a mão. É mais ou menos isso. Lógico que nós estamos falando tudo em metáfora, tá, irmãos? Metáfora, porque a gente não tem propriedade disso aí. Não passamos por isso ainda. Agora, o mesmo batismo que salva o crente, o que tem fé, esse aí destrói aquele que não tem fé. Destrói. A morte não é para todos? É para todos. Mas gente, levanta. Todo mundo morre.
Todo mundo morre, mas os que são de Cristo ressuscitam primeiro. E os que não são de Cristo vão para a segunda morte. Agora você já imagina, não há nada ruim que não possa ser piorado, né? Já teve uma vida desgraçada desse lado, miserável desse lado, pecou à vontade, perdeu a salvação, desceu para o mundo dos mortos, experimentou a primeira morte e agora vai para o juízo final, não tem fé para a salvação e vai para a segunda morte, que é o lago de fogo. Lago de fogo, alimentado com esse fogo, que é o fogo da presença de Deus. Segunda morte que também não morre, né? Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, mas serão atormentados diante de Deus e do Cordeiro pelos séculos dos séculos. Nem queira pensar num negócio desse. É um negócio impensável, né? Impensável, mas verdadeiro, porque a besta e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo e vão ser queimados nessa guiena, tá bem? Nessa guiena. Temos uma doutrina do batismo, então. Temos uma doutrina do batismo estabelecida no Antigo Testamento, como disse o apóstolo Paulo e o autor aos Hebreus, em forma figurada. O que está no Antigo Testamento são figuras daquilo que há de vir, tá bem? Figura, está representando aquilo que há de vir. Você, como estudante de teologia, abre a Bíblia, abre todas as Bíblias, pega tudo quanto é bloco de anotação e sai anotando feito doido, e deixa lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e Bíblia de estudo de um lado, Scofield do outro, e Bíblia Dake do outro, e Thompson do outro, e Bíblia de Jerusalém de lá, e dicionário bíblico, teológico, um monte de coisa, vai abrindo. O que essa turma já falou sobre esse assunto? Ah, precisa de tudo isso se você quiser ser teólogo, se quiser seguir a carreira. Se quiser parar por aqui, né? Daqui a pouco a gente para, tomar café. É que tem alguns de nós que, se enquanto não acabar com tudo isso, não sossega, né? Enquanto não estudar bastante até ficar com a cabeça doendo, dor de cabeça, não para. Fica assim, as muitas letras ficam corroendo os violos. Acontece. Qual que é a recompensa disso aí? É Deus presente. A recompensa é que você vai ter muito mais cuidado em tratar com a doutrina, a tua sabedoria cresce. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que as escrituras nos tornam sábios para a salvação. Quem torna sábio? As escrituras. Por isso, persiste em ler até que eu vá. Tem que ler. Ler a palavra de Deus. E nós temos uma doutrina do batismo, como a gente está vendo aqui, tá vendo? E nos perguntamos até agora, e aí? É só uma ordenança? Não é só uma ordenança. É só um símbolo? Não é só um símbolo. Ah, então é um sacramento. Deve ser um sacramento. Os gregos, tá? Aí eu vou para cá, ó. Igreja grega e a igreja romana, católica romana. As duas são igrejas católicas, tá? Igreja católica, católica apostólica romana, como ela gosta de ser chamada, e a igreja católica ortodoxa grega, é católica também. Catolicismo romano e catolicismo grego. Era uma só igreja até 1054. Até 1054 havia comunhão entre os patriarcas da igreja grega e o Papa de Roma. Havia comunhão. Em 1054 os papas se excluíram uns aos outros, aí teve um cisma. Vocês já viram, irmão? Presta a caneta para o professor, por favor, por gentileza. A canetão. Canetão? Porque tá assim, funcionando na Então tá. Desculpa atrapalhar, tá? Tá. Leva aqui. Obrigado. Me devolve depois do apagado. Vamos lá. Então a igreja ortodoxa grega e a igreja católica romana entenderam que o batismo, a igreja ortodoxa, ela diz que o batismo é um mistério. É um mistério. Tá? Mistério. E a igreja católica diz que é um sacramento. Por quê? Porque a igreja católica é latim. No latim, aquilo que no grego fala mistério, no latim é um sacramentum. No latim. É a mesma palavra em dois idiomas diferentes. O que significa? Os teólogos dessa igreja vão dizer o seguinte: o batismo ele é um sacramento porque acontece um mistério na hora do batismo, em que eu pego o elemento físico que é a água, material que é a água, mas a autoridade do sacerdote que ministra o batismo, quer dizer, ninguém se batiza a si mesmo. Você precisa ter alguém que vai te batizar.
Assim como Deus batizou o mundo, alguém tem que batizar você. Assim como João batizou Jesus, alguém tem que batizar você. Você não se batiza a você mesmo. Tem que seguir o rito. E o rito quer dizer, é o passo a passo, para ter validade. Se faltar alguma coisa, perdeu a validade. O sacramento ele tem que ter uma validade, e para ele ter essa validade, tem que fazer do jeito certo. Faz certo que dá certo. Agora faz certo que é que dá certo, faz errado e quer que dá certo? Não, fez errado tem que dar errado. É uma lógica. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é que você tem que ter o elemento físico. Qual que é o elemento físico do batismo? Água. Nós não batizamos com fogo e também não batizamos com sangue. Nós batizamos com água. Esse é o elemento físico. Tem água? Tem água. E agora? Tem que ter alguém para te batizar. Quem que tem que te batizar? Alguém que seja cristão. Porque começou assim. Qual foi o primeiro cristão a ser batizado? Jesus. Certo? Jesus foi o primeiro cristão a ser batizado. Só que quem batizou Jesus? João Batista. João Batista era cristão? Não. João Batista ele era profeta do Antigo Testamento. Então ele é o homem que vem do Antigo Testamento e vem parar aqui no Mateus, Marcos e Lucas. Mas ele é profeta Elias do Antigo Testamento. Não Elias pessoa, mas a virtude de Elias. João Batista batizou Jesus. Jesus é o primeiro cristão a ser batizado. Aí sai do Jordão e o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desceu, começou agora o cristianismo, o evangelho. Vai para o deserto, no deserto vence Satanás e volta. Quando volta, aí dois discípulos de João abandonam João, deixam João, saem do Antigo Testamento e vêm para o Novo Testamento. Jesus é o Novo Testamento. Dois discípulos, um dos discípulos é João, evangelista. A partir daqui, Cristo chama o Pedro, certo? Chama o André, chama o Tiago, chama o Natanael, vai chamando os apóstolos. Mas nos falta o batismo dos apóstolos, não temos. Triste assim, não tem a cena do batismo dos apóstolos, porque Jesus nunca batizou ninguém em água. Não tem relato de Jesus batizando ninguém em água. Só que ele já tem dois discípulos que batizam, que é João e o outro que seguia João. Então tem dois. Daí que a gente vai entender que esses dois batizam os demais, batizam os apóstolos. E os apóstolos agora começam a batizar também. Batizam mais do que João Batista. Batizam mais. Só que não batizam com o batismo de João Batista, batizam agora para o batismo de Jesus. E aí vem, estão fazendo discípulos de Jesus. Então um discípulo de Jesus pode batizar outro discípulo. Entendeu? Um discípulo batiza outro discípulo. Um discípulo batiza outro discípulo. Ninguém se batiza a si mesmo. Para que seja um sacramento, você tem que ter a água e tem que ter o batizador, sacerdote, pastor, um discípulo. E terceiro, a fórmula. A fórmula que é uma controvérsia na história da igreja. Qual que é a fórmula do batismo? Aí vocês vão encontrar os irmãos da congregação que estão no Brasil que vão querer ensinar vocês. Eles vão dizer que você vai ter que batizar em nome de Jesus. É em nome de Jesus que te batiza. Por quê? Porque eles leem Atos dos Apóstolos. E quando você lê Atos dos Apóstolos, todos eram batizados em nome do Senhor Jesus somente. Isso é verdade. É verdade. Em Atos dos Apóstolos, eles batizavam em nome do Senhor Jesus e ponto final. E agora? E agora a gente tem que ler a Bíblia toda, não pode ler só o texto que a gente quer. Você quer escolher um texto para ser teólogo? Você está querendo enganar quem? Não, filhão. Você tem que ler a Bíblia toda. E quando você lê a Bíblia toda, começa pelo primeiro livro, Mateus, Marcos e Lucas, João. E o que foi dito através de Mateus? Ide por todo mundo, prega o Evangelho e batiza essa turma toda. Batiza como? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Aonde que está a fórmula do batismo? Nos apóstolos.
No Atos? Não. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, isso aqui todo teólogo tem que saber, todo estudante de teologia tem que saber. Livro de Atos dos Apóstolos não é um livro de doutrina. Não é um livro de doutrina. Tem doutrina nele? Tem. Mas doutrina você precisa dos evangelhos, onde Jesus ensinou a doutrina, e das cartas dos apóstolos. É ali que está a doutrina. E o livro de Atos, como que foi? É um livro de referência, de história da igreja, quais que eram as práticas, o que era ensinado naquele tempo, mas a doutrina, você precisa do ensino contínuo, não só a prática. Porque se você utilizar o livro de Atos dos Apóstolos para a doutrina, dá teu lenço aí, irmão. Já suou ele hoje? Soltou aí o santo, o catarro santo. Não soltou? Não é o que diz o texto? Que os lenços de Paulo, os lenços que encobriam a cabeça dele, o pescoço dele, ele respirava, usava máscara igual nós, né? A cultura era aquela. Levava os lenços de Paulo, e o que acontecia quando levava os lenços de Paulo? Os demônios, velho, saíam, os espíritos imundos saíam com os lenços de Paulo. Se você usar o livro de Atos dos Apóstolos como doutrina, os lenços começaram a ser ungidos. Teve um pai apóstolo um dia desse aí, que tinha camisa de sangue. Aí pegou a camisa de sangue e mandou passar num pano azul, de ponta a ponta, ungir no pano azul. Aí um bando de marmanjão com 45 anos de idade, 55, a molecada de 17, uns intelectual aí, tudo lá com o pano azul, ungindo o pano azul com o sangue do pai apóstolo. E tem um nome igual esse aqui, ó, Igreja Católica do Poder de Deus. É o mesmo nome.